Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de um novo mercado aberto pelo Brasil no setor de pets. Você vai ver que o setor de produção de cenouras lá no Rio Grande do Sul comprometeu o mercado daquele estado. Vou comentar também do mercado de exportação de frutas. Você vai ver que a seca nos Estados Unidos está prejudicando a produção de carne bovina. Vamos falar da população ocupada na cadeia produtiva da soja e do biodiesel. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um possível conflito no Oriente Médio entre Irã e Israel. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um novo mercado aberto pelo Brasil, com a mais recente abertura do mercado para a venda de pet foods, derivados de produtos lácteos, para o Taipei chinês. Taipei chinês é o nome da República da China, conhecida como Taiwan. O Brasil expande as suas oportunidades comerciais. O Taipei chinês, ou Taiwan, anunciou a aprovação sanitária para a importação de alimentos para animais de companhia não convencionais, como tartarugas, papagaios, coelhos, chinchilas, hamsters e outros. Em 2023, a República da China, Taiwan, importou cerca de 1,640 bilhões de dólares em produtos agrícolas brasileiros. Entre os principais itens estão cereais, farinhas, preparações e produtos do complexo soja. Já no primeiro semestre de 2024, as exportações chegaram a 712 milhões de dólares. A aprovação permite que o Brasil expanda as exportações de produtos lácteos, atendendo a um segmento específico e em crescimento aqui no mercado global de pet foods. Com o anúncio, o agronegócio brasileiro conquista a 87ª abertura do mercado no ano corrente, totalizando 165 aberturas em 55 destinos desde o início de 2023. E agora você vai ver que o setor de produção de cenoura lá no Rio Grande do Sul comprometeu o mercado daquele estado após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Entre abril e maio, a situação para os produtores de cenoura continua extremamente desfavorável. Levantamento realizado pela equipe Hortifruti CPEA revela que em Caxias do Sul, os agricultores enfrentam sérias dificuldades tanto na colheita quanto no plantio. As poucas áreas que estão sendo colhidas apresentam problemas fitossanitários e raízes de baixa qualidade. Além disso, as condições climáticas atuais, com chuvas pouco recorrentes, está dificultando a semeadura de novas áreas. Mesmo as regiões que não foram diretamente atingidas pelas enchentes enfrentam desafios devido ao alto volume de chuvas, que não só dificulta o plantio, mas também atrasa a retomada produtiva. Dados da equipe Hortifruti CPEA indicam que, comparando julho de 2024 com julho de 2023, houve uma redução de 52% na produtividade de cenoura em Caxias do Sul. No mercado, a maior oferta nacional de cenoura tem pressionado os preços para baixo semana após semana. Entre junho e julho deste ano, os preços da região de Caxias do Sul caíram um expressivos 56%, tornando inviável a continuidade de algumas lavouras. Muitos produtores que ainda permanecem na atividade estão operando no vermelho, agravando ainda mais a crise no setor. E agora vamos comentar do mercado de exportação de frutas. A Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, divulgou um crescimento de 5%
no valor das exportações de frutas brasileiras durante o primeiro semestre deste ano. Esse aumento ele é resultado da elevação nos preços das frutas e também na variação cambial, que é favorável. De acordo com dados da Abrafrutas, o incremento no valor das exportações ele é atribuído ao aumento dos preços das frutas devido à quebra de safra e à redução dos volumes exportados à União Europeia por concorrentes. O Brasil, que direciona mais de 70% das suas frutas para o mercado europeu, aproveitou essa situação e, além disso, a variação cambial positiva no início do ano ajudou a aumentar o valor das exportações. Frutas como manga e o avocado é aquele abacate pequenininho, foram destaques com crescimento de 13% para a manga e 10% para o avocado. No entanto, o volume total exportado caiu 8,7% devido a problemas climáticos que afetaram a produção no final de 2023 e início de 2024. Apesar dos desafios climáticos, o aumento dos preços e a variação cambial favoráveis permitiram crescer em valor. Estamos esperançosos para o segundo semestre, que é tradicionalmente mais forte para as exportações de frutas, e vamos continuar a trabalhar para expandir nossa presença nos mercados internacionais. A Abrafruta está focada no crescimento contínuo do setor e na promoção global das frutas brasileiras. No segundo semestre, produtores e exportadores participarão de importantes feiras internacionais, como a Fruit Logística na Ásia e Hong Kong e a Fruit Attraction em Madrid. Eventos que são fundamentais para o fortalecimento das exportações. Essas feiras, elas são uma excelente oportunidade para estabelecer novos contatos e explorar novas oportunidades no mercado, promovendo o crescimento contínuo das exportações das frutas brasileiras. E agora você vai ver que a seca, ela está afetando a produção de carne bovina lá nos Estados Unidos. É a pior desde 1950. Confira. O mercado físico do boi gordo continua firme, mas, no entanto, o elevado volume de contratos a termo, ele está ajudando os frigoríficos a planejarem as suas escalas de abate e dificulta altas intensas do animal pronto, do animal acabado. Por outro lado, no mercado externo, nós sabemos que os Estados Unidos, eles têm aí um apetite insaciável por carne bovina e atualmente eles são os maiores do mercado de exportação, principalmente da Austrália, à frente do Japão e da China. No primeiro semestre deste ano, a Austrália exportou 150.430 toneladas de carne bovina para os americanos, um aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. É o maior volume desde 2015. E não se trata apenas de moer carne bovina para fazer hambúrgueres. De acordo com a Meat and Livestock Austrália, a MLA, os Estados Unidos também se tornaram o nosso maior mercado para cortes de lombo, como filés escoceses e filés mignon. Após 3 anos de seca, o rebanho bovino dos Estados Unidos está em seu ponto, vamos dizer, mais baixo desde a década de 1950. A oferta doméstica de carne bovina está em baixa, mas a demanda continua forte em um país famoso por sua paixão por hambúrgueres. Simon Kilt, ele é analista da Global Agridents. Ele disse que os Estados Unidos foram forçados a importar grandes quantidades de carne bovina. E dentro desse contexto, o Brasil vinha enviando quantidades recordes de carne bovina para a China nos últimos anos, mas com a desaceleração da economia chinesa e o aquecimento da demanda dos Estados Unidos, o comércio de carne bovina mudou, apesar das tarifas.
Portanto, o Brasil ele atingiu a sua cota de carne bovina para os americanos nos primeiros 3 meses deste ano. Mas ainda está enviando carne fora dessa cota e, é óbvio, pagando uma tarifa de 26,4%, porque ainda é uma alternativa melhor do que enviar carne bovina para a China ou outras partes do mundo. E isso mostra o quão bom é o mercado americano em comparação com o resto do planeta para a carne bovina brasileira neste exato momento. Os embarques de carne bovina no mês de junho, aqui do nosso país, para os Estados Unidos, dispararam para 17.500 toneladas, o que esperava que esses volumes continuassem, pelo menos agora, nos próximos 4 meses. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo encontro. E depois do intervalo nós vamos falar da população ocupada na cadeia produtiva da soja do biodiesel e eu vou conversar com o Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um possível conflito lá no Oriente Médio entre Irã e Israel. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da população ocupada na cadeia produtiva da soja e do biodiesel. Saiu agora um levantamento do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que fez em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Eles mostraram que houve, assim, uma queda na população ocupada, na queda de trabalhadores da soja. E essa queda no emprego ela é explicada pelos resultados negativos nas áreas de produção de soja e também de agroserviços. Essa população ocupada na cadeia produtiva da soja e também do biodiesel começou esse ano, com uma redução de 4,65% em comparação com o primeiro trimestre de 2023, totalizando 2,280 milhões de trabalhadores. E esse declínio acompanha o comportamento do PIB da cadeia, que também está em retração. No entanto, o impacto foi parcialmente mitigado pelo aumento do emprego nas indústrias, especialmente no setor de biodiesel, que tem mostrado aí um crescimento significativo. Apesar da diminuição, a participação da cadeia produtiva da soja e também do biodiesel na população ocupada, no número de empregos do agronegócio, que é mais ou menos aí 9,7%, e na economia brasileira como um todo, de 2,28%, permanecem como as segundas maiores da história, demonstrando a importância contínua desse setor para o mercado de trabalho nacional. O CPEA aponta que a quebra na safra de soja e seus reflexos nos agroserviços foram os principais fatores que contribuíram para a redução da população ocupada. Por outro lado, o bom desempenho do setor industrial, impulsionado pela demanda por biodiesel, ajudou a amortecer a queda no emprego. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar aí de um possível conflito, uma confusão aí entre Irã e Israel. Guido, bom dia, tá tudo bom? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Então tá bom. Mais uma vez, obrigado, Guido, por atender o nosso pedido aí, mas esse tema aqui é um tema interessante. É um tema que a gente tem que levar para a população, porque o Brasil é muito dependente daquela região, né, Guido? Antônio, nós dependemos muito e nós poderíamos depender menos, mas não houve um trabalho estratégico de governos anteriores e nós estamos hoje dependendo de produtos que vêm das zonas de guerra, seja Rússia e Ucrânia, seja no Oriente Médio, nessa beligerância entre Israel, Hamas e o próprio Irã.
E tudo isso significa um custo maior para nós e nós estamos à mercê desses conflitos por conta do transporte de navio, o transporte mercante, agora está com preços cada vez mais altos, não só o frete, mas o seguro da carga, Antônio. Pois é, Guido. É incrível. De maneira geral, às vezes você conversa com algumas pessoas, não tem nada a ver com aquilo lá. Não tem? Nós temos quase tudo a ver. Você quer ver uma coisa? A nossa agricultura é uma agricultura pobre que depende de muito elemento químico para produzir. Os nossos solos, de maneira geral. A gente precisa de muito nitrogênio, fósforo e potássio. Estava conversando com o Guido, ele falou, pois é, o Brasil podia estar produzindo isso aqui. Só que não, nós dependemos tudo de fora. Tem coisa aqui de nitrogênio, fósforo e potássio, que é o NPK, tem produto aqui que nós precisamos aí de 80%, 85%. Senão a gente não consegue plantar aqui no Brasil. E nós poderíamos estar produzindo isso aqui. E vem tudo lá de fora, principalmente dessa região. E o presidente do Irã já falou que Israel vai piar fino daqui para frente. Antônio, esse conflito... É preocupante, né, Guido? É bastante preocupante e quando você diz a questão do fertilizante, do nitrogênio, do fósforo e do potássio, nós já fomos autossuficientes no potássio. O Brasil fabricava o potássio que a gente consumia e nós temos nas nossas jazidas de potássio décadas de consumo se nós explorássemos. Nós temos jazidas em Aracaju, na Amazônia e em São Paulo, potássio. Nitrogênio, nós produzimos muito nitrogênio, mas quando a Vale do Rio Doce foi privatizada e virou Vale, eles desativaram a fábrica de nitrogenados, né? E o nosso fósforo, aqui em Goiás, produz bastante fósforo. Aqui em Catalão e outros estados, o próprio São Paulo também produz, mas nós precisamos implementar isso porque isso é estratégico. Nós desistimos de produzir nitrogênio, fósforo e potássio. O fósforo hoje se produz, mas em quantidade insuficiente, nós deixamos por conta de que era mais vantagem se comprar lá fora. E hoje a gente assiste que o agronegócio brasileiro pode parar de uma hora para outra se o fertilizante não vier dessas regiões aí com guerra, né? Isso está tendo um problema muito sério, bastante sério, e essa briga e essa promessa de guerra entre Irã e Israel, isso pode acontecer a qualquer momento, esse conflito pode escalar e envolver outros atores, não só Israel e Irã, mas os países árabes, principalmente os países muçulmanos, Antônio. Pois é, Guido. Quando a gente fala que a gente podia ser, que o Brasil podia ser autossuficiente em nitrogênio, fósforo e potássio e depender muito pouco lá de fora, a turma fala, você é contra governo, você é contra... Não sou contra nada. No entanto, quem fechou as fábricas de produção foi um governo que nós tivemos por aí já mais ou menos uns 6, 7 anos, né, Guido? Lá para trás, né? Então não precisa falar mais nada, que hoje está aí no poder de novo. E nós estamos pagando um preço alto. Eu particularmente, eu torço para que as coisas não aconteçam de uma forma ruim, porque se acontecer, vai prejudicar a minha família, meus amigos e todo mundo. Então, a gente torce para que as coisas erradas não aconteçam. Mas olha, tá para estourar essa guerra. Se estourar, tudo que nós precisamos basicamente, de produto químico, vem daquela região. E vem também ali da região da Rússia. Exatamente. E ali o caldeirão está fervendo. A tampa já saiu, a água está supitando, e o negócio ali, não sei não, o que vai virar do Guido. Antônio, a questão dos nitrogenados, que é um produto muito caro, o Brasil produzia e a Petrobras é que produzia, e eles acharam, por conta de uma estratégia de governo, em 2018 nós não tivemos mais nitrogenados, porque a Petrobras, dirigida por técnicos, eles resolveram
que não se produziria mais a ureia, o sulfato de amônio e assim por diante, porque não era lucrativo. Era melhor que se o país comprasse de outros produtores estrangeiros. E o que aconteceu é que todas as plantas que se produziam os nitrogenados foram vendidos para a iniciativa privada e eles produzem e exportam e diminuíram bastante a questão da produção. Então, nós temos hoje que importar nitrogênio, fósforo e potássio e sem contar micronutrientes também, que muitos a gente produz e estão nas regiões hoje perigosas, a maioria está, e a gente está refém de uma situação que nós não deveríamos. Se nós olharmos os Estados Unidos hoje, eles produzem tudo, nitrogênio, fósforo e potássio, por uma questão estratégica. No momento de guerra, o Brasil para de produzir alimentos, não tem fertilizante. O Brasil tem terrenos pobres, uma grande parte da nossa produção agrícola vem do Cerrado, e o Cerrado é pobre. Totalmente pobre. Exato. Você pega lá o Matopiba também, que é cerrado. Só terreno pobre. Só terreno pobre. E se nós olharmos áreas nos Estados Unidos e na Ucrânia, na Rússia, são áreas muito, muito férteis, naturalmente férteis, e nós temos que consumir uma quantidade muito grande de fertilizantes e agora estamos a perigo. E não há como resolver de um dia para o outro. Não, aquilo ali não resolve de um dia para o outro. E tem mais um detalhe, viu, Guido? Mesmo que não haja essa guerra, mas está tendo ali uma série de burburinhos, alguns grupos, inclusive atacando navios mercantes, né? E isso está encarecendo demais o frete, encarecendo o seguro e automaticamente encarecendo os produtos. E que esses ataques a navios mercantes, eles podem encarecer esses produtos e, inclusive, inviabilizar também a nossa produção de grãos aqui no Brasil. Exatamente. E a gente vê, quando você diz o ataque dos navios mercantes, existe uma área no Iêmen dominada pelos Houthis, que são financiados pelo Irã. E então eles atacam, já fundaram 2 navios mercantes e por conta disso o seguro para um navio hoje é multiplicado por 10. E isso é muito problemático. Então, além desse seguro, muitas vezes eles terão que mudar a rota para não passar nessas regiões onde eles estão atacando navios com bombas e aumentem até 50% a viagem. Tudo isso é custo, Antônio. Então, quando a gente fala que, eu já falei várias vezes e vou falar novamente, vamos esquecer o lado político, vamos pensar no nosso país. Nós estamos nas mãos de outras pessoas. O Brasil depende basicamente para a sua produção, para a sua sobrevivência, nós dependemos do mundo lá fora, sendo que nós temos tudo para produzir aqui dentro. É isso que não dá para entender. Quer dizer, a gente entende, faz de conta que a gente não entende. Então, eu vejo que é uma coisa mais política, é uma falta de sensibilidade dos nossos governantes, e aí quando eu falo governante, eu estou incluindo do vereador para cima, sabe? Que parece que quanto pior, melhor. Cuidado, porque a gente pode quebrar a qualquer momento, se a bomba explodir lá fora, né, Lito? É um motivo de grande preocupação, e nós estamos intimamente ligados, e o governo brasileiro tem que se posicionar numa série de situações ao redor do mundo, e o governo brasileiro não se posiciona, se coloca numa posição diplomática de não se envolver, mas todos os atores estão ou de um lado ou de outro. Ficar em cima do muro não é favorável para nós brasileiros. Pode ser favorável para um grupo político, ideológico, mas para o Brasil que quer produzir alimentos, o Brasil que quer melhorar a qualidade de vida de seus brasileiros e também melhorar salários, isso não contribui em nada ficar em cima do muro. Muito pelo contrário, né, Guido? Esse muro pode cair a qualquer minuto. Exatamente. Guido, mais uma vez, muito obrigado mesmo por atender o nosso pedido e até a próxima. Até a próxima.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.